Atalia, uma figura sombria na história bíblica, emergiu como uma presença sinistra, filha de Acabe e Jezabel, rei e rainha de Israel. Sua narrativa é um conto de intrigas, traições e crueldade que ecoa através das páginas das Escrituras Sagradas. Nascida em um palácio imbuído de riqueza e poder, Atalia foi criada sob a influência corrosiva de seus pais, cuja idolatria e desvio dos princípios divinos mancharam a terra prometida. Acabe, embora um líder poderoso, cedeu aos caprichos de Jezabel. Uma mulher astuta e impiedosa, cujo nome se tornou sinônimo do mal. Atalia absorveu a essência de seus progenitores. Envolta por uma educação que valorizava a adoração a Baal, ela cresceu imersa em um ambiente onde a justiça divina era frequentemente subjugada pela ambição desenfreada. A influência de Jezabel moldou Atalia em uma figura ainda mais cruel do que seus pais. Com a morte de Acabe e Jezabel, Atalia viu a oportunidade de assumir o trono. Seu desejo pelo poder era insaciável, e ela não hesitou em eliminar qualquer ameaça percebida. Numa reviravolta terrível, Atalia ordenou o massacre de todos os descendentes da casa de Davi, consolidando seu domínio sobre o reino. No entanto, a providência divina estava em movimento. Um bebê chamado Joás, herdeiro legítimo da casa de Davi, foi secretamente salvo por sua tia Joiada, esposa do sumo sacerdote. Criado nos reconditos do templo, Joás permaneceu oculto dos olhos de Atalia, que acreditava ter erradicado toda a ameaça à sua soberania. Anos se passaram, e a trama de Deus estava prestes a se desenrolar. Joiada, sábio e justo, viu chegar o momento de revelar o verdadeiro herdeiro ao trono. Com maestria, ele conduziu Joás à presença do povo, proclamando-o como o rei escolhido por Deus. O povo, cansado do reinado ímpio de Atalia, respondeu ao chamado de Joiada. A conspiração divina se consumou quando Joás foi coroado rei, e Atalia foi deposta. A justiça de Deus prevaleceu sobre a crueldade de uma mulher que havia usurpado o trono. A história de Atalia serve como um lembrete solene da importância de permanecer fiel aos princípios divinos, mesmo em face da tirania. Sua queda ilustra que a justiça, eventualmente, se manifesta e que a providência de Deus nunca falha, mesmo nos momentos difíceis. Com Atalia deposta, a nação de Israel experimentou uma mudança. Joás, agora rei, buscou restaurar a adoração ao Deus verdadeiro e corrigir os males deixados para trás pelo reinado de seus predecessores ímpios. Joiada, o sábio mentor de Joás, desempenhou um papel fundamental na orientação do jovem monarca, assegurando que ele governasse com justiça e retidão. No início do reinado de Joás, houve uma restauração dos rituais e práticas religiosas que haviam sido negligenciados. Os altares dedicados a Baal foram derrubados, e o templo do Senhor foi restaurado. Joás e Joiada trabalharam juntos para renovar a aliança entre Deus e o povo de Israel. Entretanto, à medida que o tempo passava, a influência benéfica de Joiada sobre Joás diminuía. Com a morte de Joiada, Joás se desviou dos caminhos justos e começou a seguir conselheiros ímpios. A nação, que havia conhecido um período de relativa estabilidade sob o reinado de Joás, testemunhou novamente a decadência espiritual e moral. A história de Atalia, embora marcada por traições e crueldades, também carrega consigo um aviso sobre a importância da constância na busca da justiça e na obediência aos mandamentos divinos. O reinado de Joás, apesar de seu começo promissor, mostra como é vital permanecer vigilante e fiel ao longo do tempo, evitando as armadilhas do poder e da corrupção.
A trajetória de Atalia e Joás é uma narrativa complexa que revela as consequências da escolha entre seguir os caminhos divinos ou sucumbir às tentações do mundo. Essa história bíblica ressoa através dos séculos, lembrando-nos da importância da fidelidade a Deus em meio às vicissitudes da vida. A morte trágica de Joás e o subsequente colapso de sua dinastia abriram caminho para uma reflexão mais profunda sobre as raízes do mal que assolaram Israel. A resposta para a pergunta de por que Atalia profanou a casa de Deus está entrelaçada com a herança nefasta que ela herdou de seus pais, Acabe e Jezabel. Atalia, criada em um ambiente onde a idolatria e a corrupção eram norma, absorveu as práticas ímpias de sua mãe Jezabel. A rainha Jezabel desempenhou um papel crucial na introdução da adoração a Baal em Israel, desafiando abertamente os mandamentos divinos. Seu zelo pelo culto a deuses pagãos influenciou profundamente a atmosfera espiritual de Israel. Quando Atalia ascendeu ao trono, ela viu na casa de Deus um símbolo de oposição aos seus próprios interesses e ao poder que havia usurpado. O templo representava a verdadeira adoração e a aliança com o Deus de Israel, algo que era incompatível com a sua agenda de idolatria e busca pelo controle total. Ao profanar a casa de Deus, Atalia procurava consolidar ainda mais seu poder, eliminando qualquer vestígio de resistência espiritual. Ela estava disposta a desafiar a santidade do templo para reforçar sua própria autoridade e impor a adoração a ídolos. Esse ato de profanação não era apenas um gesto de desrespeito, mas uma expressão da hostilidade deliberada de Atalia em relação à fé legítima. A história de Atalia, assim, revela não apenas sua crueldade política, mas também sua hostilidade em relação à verdadeira adoração a Deus. Sua profanação do templo é um testemunho sombrio do perigo que surge quando líderes se desviam dos princípios divinos, comprometendo a santidade em troca de poder terreno. Essa narrativa bíblica serve como um alerta intemporal, lembrando-nos da importância de proteger a casa de Deus, não apenas como um lugar físico, mas como um símbolo da adoração pura e da aliança com o divino. A trajetória de Atalia nos exorta a permanecer vigilantes contra qualquer tentativa de profanar a santidade que Deus estabeleceu em nossas vidas e comunidades de fé. Obrigado por assistir esse vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho na opção Todas, para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Também pedimos para deixar o seu like e faça o seu comentário.